Fala, turma do agro, seja bem-vindo ao Pecuária de Valor Podcast. Eu sou o Dr. Steve Carvalho. Olá, pessoal, aqui é a Agnes Argolo e aqui estamos nós em mais um episódio. Fala, pessoal, Tarsila Feitosa, e hoje estamos aqui com o Dr. Márcio Góes, um zootecnista muito renomado aqui na nossa região, para falar de um tema bem especial, né? O que define o sucesso da recria, o manejo de pastagem eficiente. Por favor, doutor, se apresenta. Primeiro, muito obrigado, né, pela oportunidade de estar junto com vocês aqui nesse projeto rico, engrandecedor, o primeiro da região. A região precisa. Nós somos uma região que tem uma capacidade produtiva muito grande. A gente precisa de divulgar isso. A gente precisa de técnicos competentes como vocês, que acreditam também no negócio, estão com o pé no curral, estão no tempo, tomando chuva e trazendo isso aqui e propagando. Eu acho que a informação que a gente capta lá na faculdade, no dia a dia no campo, ela precisa ser propagada. Verdade. Tem muita gente aí que tem muita vontade de fazer, mas precisa de um pouco de informação. E assim, volto a dizer, parabéns pelo projeto de vocês, que seja duradouro, Amém. Que tenha bons produtos, bons resultados, consiga trazer grandes personalidades aqui, boas pessoas, para poder ajudar a propagar isso aí e a nossa região crescer. Amém. Muito obrigado, E vamos doutor. falar de capim. Antes da gente falar do capim, conta um pouquinho da sua história. Então, eu me chamo Márcio Góes, eu fui criado aqui em Itabuna, vim para cá moleque, sou zootecnista de formação, me formei em Tapetinga, na UESB, e durante um tempo trabalhei em indústria veterinária, depois voltei ao campo, além de ser técnico, consultor, eu sou produtor, né? Nos deu a honra de conhecer nosso projeto lá. A gente faz aqui na região uma recria intensiva de fêmeas. Então, assim, é isso aí. Além de estar no campo, fazendo serviço, né, para outras fazendas, eu tenho alguns clientes aqui na região, eu também sou produtor. Então, eu sento dos dois lados da cadeira. Sento do lado do produtor, sinto as dores do produtor e sinto as dores do técnico que está lá. Então, via de regra, eu estou de um lado e do outro da mesa. Isso é bem interessante para mim. Verdade, meu querido. Inclusive, eu tive a honra, como você citou aí, tive a honra de conhecer sua estrutura, o centro de treinamento que você criou, né? Está situado aqui em Itabuna, né? Na cidade de Itabuna, Bahia. A fazenda muito próxima da cidade, uma ótima localidade, uma estrutura, acompanhei, você me recebeu muito bem lá, agradeço por toda a atenção e pude ver exatamente a estrutura que você criou, tanto da parte de treinamento, área climatizada, certo? Para poder ministrar os treinamentos, os cursos, a parte do pasto, todo muito bem feito. Eu acredito que a região, você como profissional, também agindo aí como um excelente produtor, pondo em prática toda a parte do manejo de pastagem bem feito, né? Parabéns, meu querido. Parabéns. A gente começou com esse projeto em 2023, ele foi sonhado em 2023, a gente não conseguiu tirar do papel. 2024, nós fizemos o primeiro evento, que é a imersão em pecuária de corte. Ano passado, 25, nós refizemos a imersão em pecuária de corte e fizemos também o curso de manejador de pasto, focado para a turma de campo, para a gente propagar o conhecimento e treinar a turma do campo. E esse ano a gente vai estar com a agenda mais consolidada, além dos dois eventos, tanto de a imersão em pecuária de corte e manejador de pasto, a gente essa semana vai estar soltando uma agenda mais permanente de cursos todos ligados ao agronegócio. Maravilha, maravilha. Inclusive, confirma meu nome lá na lista. Não, vou contar com vocês lá. Combinado. Levar a turma, levar a sua equipe, combinado. Clientes, Ótimo. turma de campo, porque é muito importante. É o que eu costumo dizer, sempre falo, não existe um projeto bem feito, não existe um projeto bem estruturado no papel, que a turma que está na fazenda, que é que faz a máquina andar, não esteja junto com a gente. A turma que está no campo, que faz o projeto andar, não remar do mesmo lado do barco que a gente vai ficar rodando em ciclo até vai afundar. Verdade. Então, essa turma tem que estar muito bem capacitada, não só a turma de campo, né, como os líderes, né, e até como os gestores, os proprietários, precisam estar sabendo das novidades, né, renovando, fazendo network, fazendo conhecimento, trocando ideias para fazer as coisas andarem. Então, assim, a turma tem que estar treinada de cabo a rabo, como a gente fala aí comumente no campo,
todo mundo tem que estar treinado, seja lá qual for o tema, seja lá qual for a especificidade da fazenda, se é pecuária de corte, se é pecuária de leite, se é cria, recria, engorda, tem que estar treinado. Se não tiver treinado, não vai. Ô, doutor, e falando nisso, você trabalha principalmente com recria, né? Me conta aí a história aí do manejo de pasto com recria. Isso, a gente trabalha com recria de fêmeas, né? A gente não trabalha com macho. O nosso negócio na fazenda é recria de fêmeas. E o pasto é a base. Então, assim, se não tiver pasto, não vai. A nossa recria ela é suplementada. A gente tem uma propriedade pequena. Então, uma propriedade de 217 hectares, que só tem 200 hectares de pasto. A gente roda com a lotação média de 1,5 A por hectare. E tenta ter um desfrute aí de 75% a 80% do rebanho. Então, a gente precisa acelerar. E por mais bem manejado que seja o pasto, a gente precisa suplementar alguma coisa, seja na época das águas, da seca e das transições. Então, precisa suplementar. Mas é aquilo ali. A base é o capim. Sem capim, não vai. E a gente precisa aprender a trabalhar com ele. Qual é o erro assim mais comum que você vê nas fazendas hoje, no sentido da recria? Né? O que a gente vê com mais frequência, com maior frequência, além do erro do manejo de pastagem propriamente dito, é o produtor ainda ter aquilo na cabeça que existe o capim milagroso, que existe o melhor capim. Não existe melhor capim, existe o capim bem manejado. Então, assim, a depender da região, da sua topografia, do seu clima, do seu tipo de solo, vão ter 3, 4, 5 tipos de capins melhores para ele. Mas se a gente tiver o melhor capim, tiver colocado no lugar errado, a gente vai ter erro. Se manejar errado, vai ter erro também. Mas assim, o que eu gosto de falar muito é que o melhor capim que existe é o que tem na fazenda. Depois que a gente aprender a trabalhar com ele e explorar dele o máximo de produtividade que ele entrega, porque a depender de qual for o capim, existe capins que tem o seu limite, né, o seu elástico de produtividade. Existe capins com mais elástico, capins com menos elástico. Mas depois que você aprender a tirar todo o elástico daquele capim, aí você pode começar a pensar e quem sabe trocar. Por enquanto, o melhor capim que existe é o que tem na sua fazenda. Maravilha, maravilha. Me explica um pouquinho, você falou que na sua fazenda você recria fêmea. E aí, recria macho ou só fêmea? Por que só fêmea? Que é que você segue só a recria de fêmea na fazenda? O nosso projeto tem duas vertentes. Primeiro que o mercado onde a gente está inserido de venda, comercialização, é um mercado que tem liquidez na fêmea. O que você tiver de fêmea pronta no peso ideal para o abate, o mercado vai consumir. O macho, não. Aqui não abate o boi gordo daqui da região, é mandado para fora, né? Vai para Itapetinga, vai para Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Salvador, até outros estados. Então, assim, onde a gente está inserido, consome a fêmea. 100%. 100%. E outra coisa, como a fazenda é muito pequena, você manejar macho e fêmea, principalmente a fêmea quando vai dando em 10 arrobas, 300 quilos, que ela começa a ciclar, e aí começa a dar um problema muito grande. Você tem macho nessa mesma era com fêmea, dá um conflito grande, e aí é muito problema dentro da fazenda. A primeira, o porquê é o mercado, é da porteira para fora. Certo. A gente sempre costuma, nos projetos que a gente presta serviço, olhar muito da porteira para fora. Certo. Eu costumo dizer que da porteira para dentro a gente tem muita tecnologia para todos os bolsos, com todos os valores, com todos os gostos. Mas da porteira para fora, o mercado é soberano. Não adianta você querer produzir um produto que o mercado não está apto a consumir. Ou então, se você for uma pessoa que está pensando muito mais à frente, você vai criar esse mercado para depois você entregar esse produto. Mas se você quiser, a gente vende commodity, né? Então, não adianta querer inventar a roda. Vamos fazer o feijão com arroz muito bem feito, que o resultado vai acontecer. Maravilha. Lembrando da visita que eu fiz em sua fazenda, eu fiquei encantado com os seus bebedouros e vi as presas no pasto, vi a represa no pasto e perguntei a você o quê? Márcio, e esse seu gado não vai na represa não? Aí você falou, não, só vai no bebedouro. E aí realmente eu fui lá olhar para ver se tinha pisada do gado e não tinha. E aí você me mostrando que o gado, depois que conhece a qualidade da água do bebedouro, não quer ir na represa, né? Isso é um fato que, assim, eu senti na pele, que quando a gente transformou o projeto da fazenda dos últimos 5 anos para cá, que a gente precisou intensificar para a fazenda se tornar rentável, a gente precisou botar água, porque a água é o primeiro passo de qualquer fazenda que queira crescer. Certo. Não só ter água de qualidade, como colocar essa água no local certo. Aquela coisa de dimensionamento de piquete, tamanho de área.
E aí os animais não são bobos. Os animais, né? Sabe o que é bom também, sabem né? que é bom, não são bobos, né? Então, assim, como a gente ainda, a guarda era toda de represa, e alguns bebedouros ficaram em piquetes que tinham represas, as áreas de descanso, né? Então, a gente achou que ia ter que cercar, ia ter que fazer um investimento em cercar. E a gente acabou que não fez isso, e a realidade foi outra. O animal não vai mais na represa beber. O animal vai no coxo para beber água limpa. Verdade. Presenciei isso lá. Maravilha. E assim, já é fato, né, notório aí, as pesquisas mostram, indicam Mas que mais porcentagem, né? É, A mais- porcentagem mais maior, na verdade. de desempenho De de desempenho, ganho-peso, né? isso. Existe aí uma métrica aí de 100 a 120, 150 gramas por animal, Dia, né? né, o GMD, né, cabeça dia, que o animal ganha mais por beber água limpa, né? E assim, tá provado que o animal não come para beber, o animal bebe para comer. Para comer. O animal que bebe mais e bebe melhor, come mais e tem mais a digestibilidade daquele material. Então, assim, água junto com o capim é base. Aqui o nosso podcast também, ele tanto é para o produtor, para um técnico, até para o curioso, certo? Para o curioso que gosta dessa área do agro, da pecuária, né? E no seu projeto lá da sua fazenda, eu notei que você dividiu sua fazenda toda, né? 99% dividida, né? Isso. Corrigindo, né? E você fez os módulos. E aí uma pergunta que eu te fiz, né? O gado tá ficando quantos dias em cada piquete? Aí eu pensando em esperar de você assim, ó, tá ficando em 5 dias. Qual foi a sua resposta lá? Não existe um período de dias. Quem vai dizer é o capim. A depender da espécie, tem a sua altura ideal de entrada e a altura ideal de saída. Se a gente tiver no momento de chuva, como a gente está agora, né, em janeiro, a gente está no mês bom de chuva da nossa região, então o período de dias dentro desse piquete vai ser menor, a altura vai ser maior, né, que vai ter mais massa do que na época de seca. Então o que vai dizer é a altura de entrada e a altura de saída. Não existe quantidade de dias. E aí no dia a dia você vai ajustando os lotes, né? Você bota mais carga, diminui a carga em função do tamanho, da altura desse pasto. Então, aquela coisa de X dias, já passou até porque a gente sabe que quando os animais passam mais do que uma semana dentro do piquete, já há os primeiros capins consumidos já começam a perfilhar de novo, e aí você come de novo aqueles perfilhos, e aí vai começar a maltratar a planta. Então, puxando o gancho aí, o pastejo rotacionado, então, é melhor que o contínuo? Sem sombra de dúvida, na grande maioria das vezes, sim. O pastejo contínuo, a gente vê muito ainda por aí, mas você Sim. dividir, pastejar, para você respeitar a altura daquela planta, é Tradição, extremamente ideal. É muito complicado você num pasto, vamos lá, de 20 hectares, 30 hectares, você consumir ele na sua uniformidade, você não consegue, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma divisão de pasto, que pega uma planta da fazenda e vai fazer um projeto, além do tamanho do piquete, tem um local que vai estar água, né? Aquela coisa da distância, o comprimento maior da água para o fundo do piquete. Tudo isso é analisado para que você tenha uma homogeneidade no consumo. E essa questão de adubar? Vai ter uma resposta no peso desse gado? Eu adubo o solo, adubo o pasto, eu vou conseguir ter uma resposta no gado? Vai, não tenho dúvida que vai, mas o adubo é a cereja do bolo. Maravilha. Não adianta você querer adubar sem fazer o básico. É como se fosse, não. É uma escada de aprendizado. Então, você precisa primeiro aprender a manejar esse solo, esse pasto. Depois que você está manejando bem, você vai querer explorar ele, aumentar o elástico dele. Então, Certo. vamos nutrir, né? Vamos fazer correção, né? Correção de Calcário, gesso, se for o caso. Análise de solo é base. E aí depois vamos fazer as adubações para poder aumentar a produtividade. Se o produtor chegar para mim e falar assim, eu quero adubar meu pasto, a não ser que o produtor já seja tecnificado, o cara já está evoluído, beleza. Mas se ele não tiver nem divisão de pasto, eu acho que é um desserviço, nós como os técnicos, chegar na fazenda do cara e falar assim, não, vamos adubar pasto. Não faz isso não, porque existe uma conta de para cada R$1 de adubo, você vai precisar de 3,50 a 5 para botar boi. Então, se você adubar na época certa, corrigir o solo e adubar, vai entregar massa, vai entregar capim. Você tem boi para botar dentro? Você tem bezerro para botar dentro? A sua recria vai estar lá dentro? Senão você vai produzir e vai perder. Tem duas maneiras de a gente perder capim, né? Quando ele passa, que ele perde. Ele passa do ponto. Ou quando o animal consome. E a forma
econômica que o animal consuma. Então só vamos adubar depois que a gente aprender a manejar pasto. Quando você estiver com uma fazenda com seu pasto bem manejado, vamos adubar. Adubo é uma ferramenta extremamente importante, mas a gente tem que solidificar algumas coisas antes para depois adubar. Joia. Vamos fazer cerca, vamos fazer água, vamos treinar a equipe, vamos fazer os caras entenderem. Aí depois disso a gente passa. Aquela gramínea tem capacidade de aumentar a lotação, sair de 1 para 2 UA? Tem. Então vamos botar um pouco de adubo, vamos corrigir o solo, adubar na época certa, né? Não adianta ter que adubar com água, né? Na época das águas, via de regra, né? A gente tem pouco pasto irrigado, que é outra ferramenta importante, mas é depois ainda, sabe? Mas nossa região que tem um índice pluviométrico bem interessante, a gente tem que pegar esse momento agora aí de novembro a fevereiro, março, que é onde a gente tem as chuvas mais constantes, e as fazendas que já estão manejando bem o pasto, sim, eu acho que adubar, fazendo bastante conta, é uma possibilidade bem interessante. Joia. Todo produtor, ele consegue implantar esse manejo rotacionado? Consegue. Não existe um produtor que não consiga. Se ele quiser, a fazenda dele pode ser pequena, né? 30, 40, 50, 100, 1.000 hectares, ele consegue fazer. E não tem outro caminho. O próprio produtor, na hora que ele vê um pastejo rotacionado funcionando, ele vai querer fazer na fazenda inteira. A gente vê no campo, quando você começa a fazer, por maior que seja a fazenda e por mais investimento que esteja disposto a fazer, é bom a gente ir modulando a fazenda, né? E fazendo aos poucos, para a fazenda também entender, porque muda a dinâmica da fazenda. Um pastejo contínuo de um pastejo rotacionado muda a dinâmica da fazenda. Então, a gente precisa ir fazendo aos poucos, a depender do tamanho da fazenda. Exemplo, se a fazenda tem 500 hectares, vamos fazer em 10% da área, vamos fazer em 50%. Aprendeu a fazer esses 50 hectares, está rodando bem, aumentamos nosso desempenho, a turma aprendeu a manejar o pasto, estamos ganhando mais dinheiro nesses 50 hectares, vamos fazer mais 50 até você terminar. Mas a gente pensa no macro da fazenda, quando vai fazer um planejamento, pensa no macro e vai fazendo aos poucos, escalonado. Entendi. Então, além do pasto, né, do manejo de pastagem, a gente também não pode esquecer da suplementação. E qual é o principal erro aí na suplementação que você vê nas fazendas? Usar o suplemento na hora errada. Existe o momento do suplemento do proteinado, mas tem um proteinado que tem menos proteína e tem um proteinado que tem mais proteína. Então, você entender, conhecer sua região, conhecer sua fazenda, ver que quando a massa de capim está diminuindo, você precisa aumentar a proteína daquele suplemento. Né? Entender que na época das águas, numa terminação, você pode fazer ou um proteinado ou um PE, que você vai dar um desempenho maior desses animais. Então, assim, virou, não vou dizer uma febre, mas todo mundo quer suplementar. Acha que suplementar vai resolver o problema. É o pó de plim-pim-pim, é o suplemento. Não é. O pó de plim-pim-pim é o pasto. Então, vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. O suplemento é para corrigir quando o capim está precisando ser corrigido e dar uma empurrada no desempenho na época de águas que a gente tem muita massa. Você aumenta a lotação da fazenda. Outra coisa que a gente vê erro demais, o cara quer aumentar a lotação da fazenda e vai dar um proteinado de 1 grama. A gente sabe que não vai. A gente só tem efeito substitutivo a partir de 1% de consumo de peso vivo. Então, você está dando 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, é um complemento, vai dar uma ajudada. Então, a necessidade de forragem permanece a mesma. Então, o cara quer botar mais animais, aumentar a lotação e a suplementação ser a mesma, não vai. Então, assim, existe o erro de achar que vai resolver o problema e só vai fazer quando a água já bateu no pescoço. E outra coisa que está diretamente relacionada ao suplemento é linha de coxo. A gente vê muito aí, o cara tem lá, a gente tem os dimensionamentos de linha de coxo, aí a gente vai dar um proteinado, a gente precisa de 20 centímetros por cabeça. Aí o cara tem 100 animais, tem 4 bombonas daquelas azuis que a gente vê. Então não vai ter consumo. Poucos animais vão consumir, a maioria não vai consumir, ele vai culpar o suplemento, vai dizer que está errado. Não presta. Né? Não presta, vai ter briga. Os animais que são maiores, que tomam porrada,
Eles não votam o coxo, porque ele fala assim, eu vou ali, toda vez que eu chego ali eu tomo porrada, eu não vou mais ali. O animal não é bobo, né? Então, assim, linha de coxo também é algo que a gente vê muito por aí, que a turma vem pecando. Tem que ser respeitado. Né? Tem que fazer, né? Saber qual é o produto que você vai dar. É um sal mineral, é um sal densado, é um proteinado, é um PE, é um semi-confinamento, é uma RIP, é uma TIP, seja lá qual for, tem a conta certa para fazer. Então, assim, linha de coxo, o investimento existe, precisa ser feito, existe, às vezes é caro, mas não adianta, não tem Mas não é hoje, mágica. nada em fazenda é sem custo, né? Sem conta. Tudo é custo, né? Às vezes, assim, eu costumo dizer que custo é quando você não tem resultado, né? Quando você tem resultado, você investe e você vê o retorno, né? Às vezes você precisa de um tempo, né? Vamos imaginar que a gente vai ter que fazer 30, 40 metros de linha de coxo, numa área que chove muito, então precisa fazer coberta, o investimento é grande. Talvez a gente não vai diluir aquilo no primeiro, no segundo, no terceiro lote, né? Vai ter que diluir aí em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas em pecuária, nada, o retorno é muito rápido, né? O payback da pecuária ele é mais lento, né? Então... E eu sei que às vezes botar isso na cabeça do produtor é um pouco... complicado. Mas assim, tem mudado, porque as fazendas têm mudado de gerações, né? Tem saído aí dos avós para os pais. A sucessão. A sucessão, né? Os filhos, os netos. E tem muita gente vindo de outras atividades comerciais, né? E aí precisam implementar dentro da fazenda a mesma coisa que implementa em outra atividade que ele tem. Sei lá, vai que o cara é dono de farmácia. Lá na farmácia ele tem um sistema operacional, ele tem processos que fazem. Então na fazenda tem que ter a mesma coisa. Tem que ter a mesma coisa. E tem que entregar resultado, né? Ô, Márcio, a gente falando de um sistema de recria eficiente, o que é que você visualiza aí como métricas para que um produtor num sistema de recria ele saiba que ele está tendo rentabilidade? O que é que ele busca como métrica? Um desfrute, quantos %? O GMD, qual seria o ganho diário, certo? Quais seriam as métricas no sistema de recria? A gente trabalha muito hoje com GMD e lotação, né? Certo. GMD, que é o ganho de peso diário, e a lotação é a quantidade de animais que a gente tem naquela área. Então, essas duas métricas vão impulsionar todas as outras, né? Se você tem um bom GMD e uma boa lotação, você vai ter uma quantidade de arrobas produzidas por hectare ano maior. Se você tem mais GMD, você vai ter uma quantidade de desfrute maior, né? Isso a gente imaginando que você tem a sua meta de peso, para finalizar, vamos supor, a fêmea com 13 arrobas, que é o 390 quilos, né? Que é a média geralzona nossa aqui, está apta para o comércio, para ser vendida para abate. Certo. Às vezes um pouco mais leve, às vezes um pouco mais pesado. Existe uma celeuma grande nessa coisa de peso da fêmea para o abate, né? Que a turma às vezes que é um pouco mais pesada, principalmente a turma que está comprando, né? Os frigoríficos. Mas a turma que está no campo fazer uma novilha muito pesada, ela custa muito mais, né? Você tem que investir muito mais nela para ela ganhar muito mais peso. Porque a fêmea tem uma curva de crescimento, quando chega em determinado momento, ela dá uma travada, que para você botar mais peso nela, a curva de desempenho baixa, você bota muito investimento em capital de suplemento, em tempo, em capim, e ela já não responde igual. Então é uma equação aí que o cara precisa ser feito. Mas a métrica de GMD e lotação vão impulsionar todas as outras metas que uma fazenda precisa ter. Toda fazenda tem que ter meta, seja ela de recria, que é o nosso negócio, mas se for de ciclo completo, se for de pecuária leiteira, ovino, caprino. E se contar ainda com a qualidade da bezerra, faz uma diferença grande? A bezerra de genética, uma bezerra comum, Nelore, você sente uma diferença no pasto, o GMD? Total, né? Total, né? Aquele tripé de sanidade, genética e nutrição, ele é verdadeiro e acompanha todo e qualquer projeto. A gente que não produz nada, né? Nosso projeto a gente compra tudo. Do insumo ao capital bezerra. Então, às vezes, quando você compra uma bezerra de um produtor que já tem um projeto de melhoramento genético, que já tem uma estação de monta definida, que tem uma seleção, um critério na compra de sêmen, que você adquire esse animal, é fato que ela vai desempenhar muito mais. Então, assim, às vezes, subir um pouco a régua na compra é extremamente importante para você ter bom desempenho. Lógico que a gente fica dependendo também dos criadores, né? A turma que faz cria, de subir a régua dele lá, né? De fazer uma boa
produção, Boa matriz. ter critério na hora de comprar o sêmen, fazer Sua boa matriz também, né? sua boa matriz, né? Uhum. Que 50% da vaca, 50% ali do touro. Mas assim, é fato que você tem um animal de melhor qualidade em casa, você vai ter melhor desempenho. Show de bola. A gente falou, na verdade, você, né, explicou um pouquinho aí sobre o GMD e a taxa de lotação. E como é que a gente consegue definir corretamente essa taxa de lotação na recria? Quem vai dizer é o pasto, né? E a estação do ano. Se a gente tem mais oferta de pasto, porque a gente está no período de águas, a gente pode aumentar a lotação. E não pode esquecer qual é a gramínea que você está. Porque não adianta a gente querer que uma braquiária decumbens dê 4A de lotação, 5A, o que um pânico, né? O que o Mombaça vai entregar para a gente facilmente, vírgula, né? Bem manejado. Uma braquiária não vai dar. Então, a braquiária você vai chegar ali com 2 UA e meia, aí vai entregar. Passou disso, ela já não vai entregar. Então, a gente não adianta querer criar uma métrica para uma estrutura que a gente não tem na fazenda, que a gente não vai conseguir entregar. Ô Márcio, você acredita que um empresário que queira entrar e começar a ser produtor, uma fazenda, ele entrando num sistema de recria, ele vai estar começando bem? Para ele que está sendo novo no mercado, o que é que você acha? Vou falar da minha experiência pessoal e vou falar do tamanho da propriedade. Existem alguns fatores que a pessoa precisa estudar, né? Antes de entrar. Antes de entrar. Se ele tiver know-how, conhecimento para ele sozinho decidir qual caminho ele vai, perfeito. Se ele não tiver, ele esteja assessorado com um bom profissional, contrata uma empresa bacana que vai desenrolar isso junto com ele. Mas assim, eu vejo que fazendas pequenas, é o caso da nossa, a recria é a melhor opção. Muito lucrativa, né? A margem é melhor, né? A fazenda de cria, você precisa ter uma quantidade maior de área, você precisa ter mais matrizes, né? Para que você consiga entregar um resultado. Lógico que a gente vai entrar agora num ciclo de alta de preço de boi, né? Uhum. E que todos os indicadores estão dizendo aí que a cria vai voltar a ter uma margem melhor. Mas como é cíclico, né? Uhum. Já passou um momento difícil, já passou um momento bom, volta, passou um momento ruim, volta. É o ciclo pecuário. Então, assim, agora o ciclo pecuário vai dar uma margem melhor para a cria. Tá tudo mostrando isso, que o bezerro vai subir de preço. Mas a recria para as pequenas, eu acho que é um bom negócio. E pensando da porteira para fora, a recria de fêmeas, que é onde o mercado que a gente está inserido aqui, a liquidez desse produto acabado, é uma boa opção. Melhor. Joia. E como o planejamento forrageiro, ele consegue reduzir esses riscos produtivos na recria? Quando você sabe até quanto o seu elástico pode ir, você sabe que você pode botar mais ou menos animais. Se você entrar sem esse planejamento, sem saber quanto você pode colocar, corre o risco de no meio do caminho, seu desempenho cair, sua pastagem não entregar o resultado, e aí cria um problema na fazenda, ou você pode até saber que esse problema vai existir, mas aí você já se planejou antes, você pode ter uma silagem, ou você pode aumentar o suplemento no custo para esse animal terminar logo, e nesse momento onde sua oferta de forragem vai estar menor, esses animais já estão prontos, você tira, ou vai mandar para uma terminação com um parceiro, enfim. Você precisa entender até onde sua fazenda consegue ir, até onde ela vai chegar, e se naquele momento que ela chegar, que ela não consegue mais lhe entregar, quais são as opções que você tem. Que existe alguma, né? Você pode fazer uma silagem, você pode vender, pode dar um parceiro terminar, enfim. Tem alguns caminhos que você pode fazer, mas você entender o quanto de massa forrageira, né? Que é o nosso planejamento forrageiro. Uma fazenda pode entregar, antes do diagnóstico, né? Que a gente faz de uma propriedade, que é o raio-x, né? Aonde aquela fazenda está hoje e aonde ela pode chegar, né? Que eu acho que é o primeiro passo que todo produtor devia fazer, que está na atividade, que quer que a atividade dele seja lucrativa, é fazer um diagnóstico da fazenda dele. Contratar um bom profissional que entenda disso. Saber onde está errando, onde pode melhorar. É fazer um diagnóstico. É igual a gente vai no médico, a anamnese que o médico faz na gente, né? E aí você vai fazer essa anamnese da propriedade dele e vai abrir o leque.
colher todas as informações, lógico, ele tem que estar com o coração aberto, né? Ele precisa passar para a gente toda a realidade, né? Principalmente o que tem de rebanho, faturamento, os custos que ele tem, porque tem produtor que tem tudo isso já, né? Aí precisa passar para a gente começar a fazer conta para a gente ver onde é que ele está e aonde ele pode chegar. Aí depois desse diagnóstico já muito bem feito, aí a gente vai evoluir com um planejamento forrageiro até onde a gente consegue produzir na sua fazenda. Então, são passos iniciais que toda fazenda, a gente estava assim falando muito da cria, mas que toda fazenda, seja lá de pecuária de corte ou de leite, tem que fazer. Excelente, excelente. Aproveitando a sua vasta experiência nesse sistema de recria intensiva, a gente está entrando agora no ciclo de alta, né? Vai começar a entrar no ciclo de alta do bezerro, né? E aí esse bezerro muito valorizado, como é que você, no seu sistema lá da sua fazenda, como é que você vai planejar para se sair bem, mesmo na alta da compra da bezerra e na baixa da entrega dela, hein? Como é que você pretende se planejar para esse momento? Nesse momento que está tudo indicando aí, né? Os grandes especialistas estão dizendo que o preço vai subir, a gente precisa se estocar agora de uma arroba mais barata, né? A gente mais barata, mas ela já está crescente, né? Já. E ela tende a crescer um pouco mais. Então, assim, você precisa se estocar. Quem já estava olhando essa curva lá atrás já se estocou de animal com arroba mais barato. E você ser eficiente para você ter giro rápido. Lógico que a gente está falando de recria aqui, giro rápido, 10 meses, 12 meses, 13 meses, né? Assim, aquele animal que você está comprando lá na alta, você precisa vender ele antes que essa alta acabe. Porque senão você fica com essa arroba comprada muito cara e não existe desempenho que vai pagar essa conta. Então, provavelmente, isso na hora que você entender que o mercado está lá no ápice, se for o caso, até você segura um pouco essa compra desse bezerro muito caro, dessa bezerra, no nosso caso, muito caro, espera o mercado esfriar um pouco, né? São estratégias, né, que cada fazenda vai procurar a sua. Porque se você comprar lá num pico lá em cima e você passar mais 10 meses e você já está entendendo que daqui a 10 meses, um ano, que é esse tempo de giro na sua fazenda, o preço já baixou, a probabilidade desse negócio aí ficar negativo é muito grande, né? Entendi. Então você diminui a compra, segura um pouco. Ah, mas a fazenda tem muito capim. Pega um cadinho de sociedade, aluga um pasto, vai entrar alguma coisa na fazenda, dá uma organizada para não deixar os pastos passarem também, né? E você vai e espera você comprar uma roupa mais barata. E muito bacana nessa sua experiência de outros ciclos que você já pegou, que você também se programou na alta do bezerro, você pegou sua novilhada ali adulta e emprenhou elas, não foi? Você emprenhou elas e entregou também a novilha prenha, né? A gente que trabalha com fêmea, além o foco do negócio é o abate. O abate. Mas quando o mercado aquece, nós vivemos no último ciclo de alta e estamos vendo que vai acontecer de novo, e vem uma onda, né, que é do preço alto, e tem algumas ondas que vêm e você precisa surfar. Então tem muita gente querendo comprar matriz, né, uma novilha para fazer matriz, para aumentar o rebanho, ou comprar uma novilha cheia, e aí você surfa o que o mercado tá dando e aproveita, né? Aí você vende uma novilha para matriz, você vende uma novilha cheia, mas aí para você surfar essa onda, precisou que lá atrás, como você me perguntou, eu ter comprado uma bezerra boa. Porque se eu tiver uma bezerra ruim, de tipo ruim, de genética ruim, eu não vou conseguir vender, não vou conseguir emprenhar, o mercado não vai quer uma novilha de tipo bem lançada, né? Aquela Nelore bem feita, bem padronizada. Então, assim, lá na compra lá atrás, a gente precisa subir um pouquinho a régua para comprar o gado de qualidade. Em um futuro assim próximo, qual seria o diferencial da recria? O diferencial da recria? Eu acho que a gente explorar o máximo de desempenho, seja lá de fêmea, seja lá de macho que ele tem. Então, assim, a gente precisa explorar a capacidade que o capim bem manejado tem, de um bezerro, de uma bezerra bem feita tem, de um suplemento bem feito, na hora certa, bem produzido, bem calculado. A gente tem que juntar tudo isso aí e explodir com eles, porque
o caminho é esse aí, não tem jeito. Não tem Se a jeito. gente ficar... porque meu avô fazia assim, porque meu pai fazia assim, naquele saudosismo. Tem que fazer de acordo com o que tá no tempo ali, né? De acordo com a sua época. Sim. Tem. O que foi de tecnologia que há 10 anos, 15, 20, 30 anos atrás, hoje é uma coisa que é muito comum nas fazendas, né? Exemplo, hoje a tecnologia de drone é uma tecnologia moderna. Mas acredito eu que para os nossos filhos, drone, daqui a 20 anos ou 30 Já anos... vai ser uma coisa vai ser um ultrapassar. equipamento, né? Há 30 anos atrás, inseminação artificial era uma coisa do outro mundo, né? Outro mundo. Hoje, a pessoa que não insemina, seja lá de corte Já ou é de ultrapassada. leite, já tá, e é uma tecnologia acessível, Uhum. né? Barata Barato. e que entrega resultado. Então, assim, hoje quem não insemina tá para trás. Então, é a mesma coisa hoje, drone, é uma tecnologia moderna para os dias de hoje. Uhum. Daqui a 30 anos, drone vai ser a inseminação de hoje, né? Todo mundo tem que ter um drone na fazenda para pulverizar, para fazer contagem de rebanho, para fazer contagem, para ver como é que está seu planejamento forrageiro. Já tem alguns aplicativos aí que estão usando drone para ver como é que está a qualidade do pasto e de dizer aí naquele momento quanto que você pode botar de lotação. Aquela continha toda que a gente faz no papel, na planilhazinha de Excel, hoje já tem aplicativo Que te que entrega o drone tudo pronto. voa, mostra lá e te fala, ó, você só pode botar aqui 1,5 hora. Pronto, aí você segue aquilo. Então, assim, é uma tecnologia que hoje é moderna, mas daqui para frente e cada dia fica mais rápido, né? Além disso, daqui a uns dias a tecnologia vai estar até ajudando nessas adaptações climáticas, né? Nessas mudanças climáticas. Sim. Hoje tem muitos modelos matemáticos, né? Que a gente sabe prever, vírgula, né? A gente, produtor que está no campo, a gente consome essas informações de previsibilidade de chuva, né? Se vai ter El Niño, se vai ter Laninha. Né? E existe aí os estudiosos de climatologia que 2034 2034, a seca, né? vai ter uma seca forte. Severa. Né? Então, assim, nós estamos em 2026, né? Uhum. Já 8 estão vindo anos. avisando. A gente tem 8 anos, 8 né? anos. Para se Então, assim, preparar. para se preparar. Vai se preparar como? Existem alguns caminhos. Qual o melhor para a sua fazenda? Qual que cabe no seu bolso? Tudo isso tem que ser estudado. Mas, assim, com essa tecnologia que já existe hoje, ele está dizendo, ó, daqui a 8 anos, se prepare que o bicho vai pegar. E na seca, alguns choram, minto. Na seca, muitos choram e alguns vendem lenço. Então, a gente precisa ser o vendedor de lenço. Porque a seca vai acontecer. Tá avisando, né? Tá avisando. Os caras estão dizendo todo dia isso. Você pega, abre o jornal, abre o Instagram, tá todo mundo dizendo. Então, assim, não vamos chorar, vamos tentar vender o lenço. A gente falando aí da questão das metas e métricas, a gente pensando aí no sistema de recria de fêmeas, botando umas metas desafiadoras aí de taxa de lotação e GMD. Um GMD, o que? 850 gramas dia, uma taxa de lotação de 2,5 é muito ou baixo? O que é que você visualiza aí para a gente bater essa meta de uns 10 meses, essa bezerra, essa novilha no pasto? A taxa de lotação vai estar muito da gramínea que você tem, né? Braquiária, o que a gente tem muito aqui na Vamos lá, região. vou falar da nossa realidade lá, Braquiária decumbens. Certo. A gente tem uma área lá que é adubada, a gente consegue na época das águas, essa época que a gente está agora, a gente rodar com 2 UA por hectare, né? Na época das águas. Certo. E tendo um desempenho aí de 1 quilo por dia. 1 quilo. Então, assim, é uma métrica, é uma meta que a gente já, braquiária decumbens, que é o caso que a gente está falando aqui, na época das águas a gente bota 2 UA ganhando 1 quilo. Certo. Na suplementação, um proteico energético, um proteinado, o que é que você esses visualiza aí? animais estavam comendo proteinado. Proteinado. Mas assim, a gente está num momento agora bacana que é a época das águas, né? Uhum. A gente tem 2 momentos importantes na fazenda. É a época das águas e a época da seca. Certo. Época da seca a gente empurra ladeira acima. Época das águas a gente empurra ladeira abaixo. Ótimo. Então a gente tem que ficar muito esperto no momento das águas para estar bem estruturado, bem organizado, para a gente fazer mais arroba. Porque quando chega na época da seca,
não a seca severa, mas a época da seca, que nossa região aqui chega lá Menos chuva. maio, junho, julho, agosto, setembro, a gente produz arroba, mas produz menos arrobas. Então a gente faz uma arroba, porque as fazendas têm seus custos fixos. Então a gente produz menos arroba, a gente tem um custo de arroba produzida mais alto. E na época das águas, que a gente tem mais arroba, a gente faz uma arroba produzida mais baixa, mais barata. Então a gente faz uma média anual. Então assim, esses dois momentos, agora é o momento de acelerar, é de empurrar a ladeira abaixo. Entendi. Então assim, voltando só para a gente não passar em branco, a gente tem conseguido lá 1 quilo de desempenho no proteinado, no parte de braquiária decumbens. Maravilha. E quais são as dicas que você passa aí para o produtor para manter um ganho médio diário, um ganho de peso médio diário, né? Durante o ano? Você precisa conhecer muito bem sua fazenda. Na época das águas, fazer o máximo de arroba que você pode dentro da sua realidade. Na época que começar a transicionar esse capim, da época das águas para a época da seca, corrigir o suplemento no coxo, tanto em qual suplemento e formular ele, que a proteína do capim vai baixando, aí vai subir do pasto. E ficar muito atento a isso aí. Tem que ter o timing certo para mudar isso aí. E quando chegar a época que não tem forragem mesmo, diminuir a lotação da fazenda. Né? Seja lá se você tem uma área de sequestro para você separar esses animais com a silagem de capim para fazer uma arroba ali barata, ou se os animais estão prontos você vai vender. O importante é que você não machuque sua fazenda, porque a gente vê comumente o produtor achar que o maior patrimônio que ele tem é o gado. Não é. O maior patrimônio de uma fazenda é o pasto. Isso aí, assim, 1 ano que você machuque sua fazenda, você passa mais 2 para recuperar, e aí vem invasora, aí vem herbicida, aí vem um custo de manutenção alto, aí vem desempenho baixo, aí vem taxa de desfrute baixa, aí vem um fluxo de caixa comprometido. Então, assim, o pasto é a riqueza da fazenda, todo dia olhar ele com o maior carinho, o maior critério, porque é ele que faz a coisa andar. Se você tiver pasto e você tiver o gado, dentro da capacidade produtiva daquele animal, ele vai lhe entregar alguma coisa. Se você tiver pasto e você não tem recurso, você aluga, a fazenda vai entrar alguma coisa. Se você tem pasto, você arrenda, você toma um gado de sociedade. Agora, se você não tiver pasto, você não vai fazer nada disso. Você não vai alugar, você não vai tomar gado de sociedade, não vai arrendar. Então, assim, a gente precisa olhar o pasto como um agricultor olha lá a cultura dele, né? Então, assim, a gente precisa colher pasto. A gente precisa aprender a colher pasto, que a gente produz. Eu sempre falo que eu não produzo carne, eu produzo capim. Quem produz carne é o boi. Se eu entregar o capim a ele bem, ele vai te entregar uma carne. Ele vai me entregar. Eu não produzo carne, eu produzo capim. Ótimo. Quem produz carne, no nosso caso lá, é a bezerra, é a novilha. Então, se eu fizer meu trabalho bem feito no pasto, pode ter certeza que a parte dela ela faz, né? Porque o bovino, ele é abençoado. O indiano sabe disso mais do que a gente, tanto que não consome, né? Carne bovina. O bovino é um animal sagrado, anda lá no meio da cidade. Então, assim, o bovino come subprodutos, né? Se você for hoje nos grandes confinamentos, não tem mais nenhum produto. Não tem mais milho, é DDG. Né? A fonte de proteína são subprodutos das indústrias de resíduos. Assim. Então, o ruminante consome todo o produto, digamos, de segunda, que podia causar impacto ambiental, né? Que podia não transformar em nada, e transforma em carne e leite para a gente. Então, a gente tem que agradecer todo dia ao bovino. Verdade. Doutor Steve, na visita que fez lá na sua fazenda, eu vi uma imagem que não me recordo de ter visto em outras suplementações, o uso do feijão. Até postei a foto, achei interessante porque eu não me recordo de ter visto, né? Como é que entra assim a questão do feijão a gente tem na suplementação, né, no caso? A gente tem feito um piloto usando esse subproduto para melhorar o preço do custo da dieta, né? E estamos testando ele ainda, não está ainda chancelado, que ele entra como uma fonte proteica, substituindo aí a soja, substituindo a torta de algodão.
mas a gente está testando ele. A gente está muito motivado porque ele tem um preço bem interessante e tem ajudado. Se aí, mesmo que ele performe um pouco menos, mas pelo preço dele é bem legal, talvez ele seja um produto que vai valer muito a pena. Uma ótima mas, alternativa. Assim, uma ótima alternativa. Então, assim, mas como fonte proteica ele entra, né? Mas a gente está ainda chancelando. Testando. Mas é até interessante mesmo. É que eu nunca tinha visto. A gente precisa ver o que nossa região, seja comporta. lá de quem está ouvindo a gente, né? De onde é que está. O mundo hoje ficou pequeno depois da internet, né? Certo. Então, assim, o que a gente tiver de resíduo nas nossas regiões, a gente precisa estudar, né? Para poder usar os ruminantes, né? Bovino, gado de corte, gado de leite, ovino, caprino, quem mexe com búfalo. Então, assim, a região que você está, o subproduto que você tiver, Faz o estude teste, né? ele, procura um técnico que trabalhe com nutrição, faz uma análise bromatológica daquele produto. Eu achei talvez interessante. ele seja bem interessante para você. Ô, Márcio, aproveitando o momento para você poder compartilhar com o público o manejo sanitário que você faz em sua fazenda, o manejo sanitário, o manejo de pesagem, qual o período que você faz as pesagens para acompanhamento do ganho de peso do ganho de animal. peso. Como é que funciona a fazenda Nossa Senhora Santana? A gente faz a gente tem uma periodicidade dos pesos a cada 60 dias. Certo. A cada 60 dias a gente pesa todo mundo, Uhum. principalmente os animais mais jovens. Os animais que estão na terminação, eles são pesados com menos frequência porque a cada, sei lá, 35, 45, 50 dias tem um lote saindo, então esses animais estão sendo pesados. Mas a gente pesa todo mundo a cada 60 dias, até para a gente saber se está ganhando 1 quilo, se está ganhando menos, Certo. se o proteinado que eu estou dando Tá funcionando? está funcionando, Uhum. se eu preciso mudar para um PE, Certo. ou eu não preciso investir no PE agora, eu vou continuar no proteinado, porque está entregando. Então, assim, a gente pesa lá a cada 60 dias. A gente trabalha o manejo sanitário da Recria, é um manejo sanitário bem simples, né? A gente tenta comprar sempre produto de qualidade. Certo. A gente vê muita gente brigando na hora de comprar um produto no balcão da loja. E a gente às vezes se esquece um pouco de qualidade. 3% do custo cabeça mês de uma fazenda, fazendas que fazem uma programação sanitária bem feita, representa a parte sanitária. Então é pouco. Lógico que você vai eleger ali 5, 6 laboratórios bons e dentro daqueles ali vamos comprar o melhor daquele de custo-benefício, mas não vamos ficar procurando muito preço, não. Vamos procurar qualidade. Porque o manejo sanitário só representa 3% do custo. O custo é bem baixo, né? É muito pouco, né? Não é isso que faz a fazenda quebrar ou ganhar muito dinheiro. E a famosa frase, né? Tem vezes que o barato sai caro. Não, essa frase é fato. Então, vamos procurar produtos bons, fazer um calendário sanitário eficiente e que as coisas acontecem. Não precisa ficar querendo inventar a roda, não, sabe? Existem muitos produtos bons, às vezes esquecidos aí, um levamisol, né? Que é um produto antigo, Verdade. que as pessoas às vezes esquecem de usar ele, mas é um Muitos produto... não conhecem. Muitos nem conhecem. Mas é um produto bom ainda, a gente fica vendo excelente. há muita tecnologia e são boas, é uma boa tecnologia, ivermectina alongação. Inclusive o levamisol associado com a vacina otimiza mais rápido ainda a imunização do animal. Isso. Isso é comprovado. A gente usa bastante levamisol na fazenda, usa as ivermectinas alongação para dar mais conforto, para dar com o giro sempre dos animais, né, para controle de endo e ectoparasita. Usa muito puron, né, a base de fipronil, que ajuda, carrapato. A gente usa e recomenda muito brinco mosquicida, porque é um produto extremamente eficiente. O custo é bem melhor do que um puron e funciona bem, entrega resultado. Regiões que tem um desafio de mosca, que não só na fazenda, mas vizinhos, né? A gente sabe que a mosca aí voa muito, vai muito longe. A turma que trabalha com macho também, né? Por conta de hormônio, a mosca vai muito no macho. Então, é extremamente importante fazer um calendário sanitário. E vacina é algo extremamente barato. Né? Às vezes o cara fica fazendo uma conta de fazer uma vacina de raiva e clostridiose. Um bezerro que morre, ele paga a vacina de 1 ano. Verdade. Então, assim, eventualmente, mesmo as fazendas mais criteriosas, vão acontecer casos de
uma clostridiose, vai, né? Existem falhas vacinais, um manejo errado, um transporte de uma vacina, ou até uma vacina ineficiente, mas via de regra, são vacinas qualquer vacina é extremamente barata. Fundamental. Né? As vacinas, vocês trabalham bastante com reprodução, as vacinas reprodutíveis, né? É essencial. Tem um investimento maior ali, um desembolso maior, mas assim, se ela te aumentar 1% de nascimento... 8%, aumenta 8%. Pois é, mas assim, esse 1%... Já faz diferença. E vai pagar toda a vacina de 3 anos de protocolo sanitário do IATF, né? Com certeza. Então, assim, não pode deixar pecar o manejo sanitário. Procurar produtos bons e usar. Fazer um calendário bem feito, respeitando os períodos de carência, né? Maravilha. Agora, falando de custo, intensificar pasto é sempre viável economicamente? Para você ter melhor resultado, você vai ter que intensificar. Porque se a gente ficar com o animal ganhando aí 300 gramas, 400 gramas, durante 365 dias, você não vai nem colher aquela... A gente tem um dado aqui na nossa região que é assim, ganha 6 arroba por ano. 6 arroba por ano é as 500 gramas cabeça a dia, né? Se a gente pegar o ano inteiro. Então, assim, se você tiver com esse desempenho, você tem uma produção de arroba por hectare muito baixa. Então, a gente está falando aí de hoje as fazendas com índice de tecnologia alto, produzindo 25 arrobas por hectare ano. Então, assim, é um Dá índice... pra explorar o potencial do animal. Tem muito elástico, a gente tem muita coisa para aprender. E assim, a gente não está falando de adubar pasto pesado, irrigação, pivô central. Tem muita fazenda aí fazendo um feijão com arroz, produzindo 14, 15, 16, 17 arroba por hectare ano. Então assim, já tá chegando lá naquela 25. Aí quando chegar lá na 25, vamos dar mais um adubozinho, vamos dar uma intensificada. Mas assim, quem não intensificar vai sair do ramo, porque vai sobrar muito pouco. E a turma que está chegando nas fazendas agora, que estão assumindo as fazendas novas gerações, que são de outras atividades, tem muita gente que não tá, assim, não gosta da fazenda, foi criada ali, mas quer saber do lucro. Quer saber do final, da última linha que a gente fala, né? A última linha tá vermelha ou tá azul? Tá azul, vamos embora. Tá vermelha, não é meu negócio. Porque se você for ver hoje, terra é um patrimônio, um capital imobilizado alto. Então, assim, ela precisa dar retorno. Se você pegar a aplicação menor, né? É um investimento, né? Uma poupança que dá 0,5% ao mês aí, né? Fazer uma conta de padaria. Dá 6% ao ano. Selic de 15%. Se o cara que é empresário, que é investidor, que ele vê o volume de dinheiro que ele tem na terra, ele tem que fazer a conta, na pior das hipóteses, tem que dar poupança. Se ele estiver dando a poupança, é melhor. Deixar. Né? Será que é uma possibilidade de vender a terra e botar o dinheiro na poupança? Ir pra praia? Não sei. Mas se é de se questionar, né? Porque é negócio. Tudo bem que a maioria das pessoas que estão no campo tem amor pela terra, né? Tem paixão, vibram, né? Com a chuva, se emocionam com o pôr do sol e tal, mas precisa dar dinheiro. Se não der dinheiro, vai ficar só na emoção. E assim, a gente precisa ganhar na roça, na fazenda, e gastar na cidade, né? Quem ganha na cidade para gastar na roça é um sítio, né? É um sítio. É um sítio. Então, assim, a gente precisa ganhar no campo, fazer o campo produzir, pra gente vir gastar na cidade. E gastar na cidade diz, né? Tem a nossa família, tem as coisas da gente. Acho que quem pode morar na fazenda e quem mora na fazenda é um privilégio, né? Almejo um dia poder fazer isso. Ainda não consegui. Mas acho que você morar na fazenda é um privilégio. Mas assim, se você ganha na fazenda e gasta na cidade, eu acho que a conta tá no caminho certo. Mas se você tira da cidade para botar na fazenda, é um sítio. E você ter um sítio grande é muito caro, né? Melhor o cara ter um sítiozinho pequeno ali. Muito caro. Que fica uma diversão melhor. Ô, Márcio, que bacana, hein? Que papo muito rico. E um papo assim pra gente aqui desenrolar muito tempo. Agora, aproveitando também, conta um pouco do seu projeto lá na fazenda, Fazenda Nossa Senhora Santana. Então, além do projeto de pecuária, né?
que é um projeto que já vem há algum tempo e nos últimos 6 anos a gente vem intensificando, porque a gente precisa ter melhor resultado, melhor rentabilidade. Muito importante. E ter desfrute do campo, né? Que o campo entrega. O campo entrega, ele quer que você invista, mas ele entrega. E aí, paralelo a isso, a produção de arroba da fazenda, a gente montou um centro de treinamento, que é um centro de treinamento e capacitação, que o projeto começou lá há 2 anos atrás, que a gente vem fazendo capacitação de mão de obra, tanto da turma que está no campo, da lida do dia a dia, como gestores e como líderes e como proprietário. Então a gente vem fazendo alguns cursos, como a gente conversou anteriormente, a gente faz o curso de manejador de pasto, a gente tem o curso da imersão em pecuária de corte, nós já fizemos 2 edições dele, que é um curso que a gente fala só de pecuária de corte, traz grandes especialistas, grandes produtores. Muito importante. E para a gente debater a pecuária de corte, em tudo que é importante hoje, né? E o que me fez chegar a montar e acreditar nesse projeto é que eu acho que nós, tanto produtores como técnicos, a gente precisa sempre evoluir, sempre crescer, sempre melhorar. E a gente precisa sempre buscar conhecimento. Verdade. Então, assim, eu tenho na minha filosofia que eu preciso pelo menos 2 ou 3 vezes por ano ir participar de um congresso e visitar uma fazenda que faz o que eu faço, mas que esteja melhor do que eu, para ir lá beber daquela água, para eu me motivar, para eu trazer novas coisas para botar. Então, assim, eu sempre tenho que estar viajando. Vai para Goiás, vai para São Paulo, vai para o Paraná, vai para Minas. E a gente tem custo para fazer isso, né? Tem passagem aérea, tem um hotel, tem inscrição. E aí eu falei assim, por que eu não posso ter isso na minha região? Eu vou montar um centro de treinamento e vou trazer esses caras bons para cá, para nossa região, e eu vou capacitar a turma daqui da nossa região. Porque eu acho que a nossa região é extremamente produtiva. A gente tem clima, a gente tem chuva, a gente tem solo, a gente tem bons profissionais, né? Boas equipes que estão no campo. Então, assim, a gente precisa treinar elas e precisa fazer com que elas prosperem. Porque se a turma que está no campo, no dia a dia, prosperar, nós vamos prosperar junto. Hoje é ganha-ganha, né? A gente tem que andar de mão dada e todo mundo caminhar junto para frente. Não adianta você querer que as pessoas caminhem por você, que isso não acontece. Então, a ideia foi essa aí, ajudar ao campo, trazer conhecimento. A gente montou uma estrutura lá, você teve a oportunidade de conhecer. Muito boa estrutura, muito estrutura, boa. Uma sala de aula que ocupa 52 pessoas. Fantástico. Climatizada, a gente tem uma área de buffet para a turma fazer as alimentações. A gente tem banheiro masculino, feminino. E aí tem as aulas práticas, que o grande lance dos nossos treinamentos é que além da parte teórica, que é extremamente importante, a gente tem a prática. Então a gente tem um campo agroecológico montado com 22 espécies de capim diferentes, com parcelas de adubação diferentes, com irrigação, sem irrigação, com manejo certo, com manejo errado, para a gente ver em campo, né? Maravilha. A gente vai nas áreas de descanso, vai nos pasteiros rotacionados, vê linha de coxo, vê água, vê bebedor, faz dinâmicas no curral de sanidade, fez uma estrutura controle completa. de ganho de peso. Então a gente fez uma coisa completa, bacana, para tentar, pelo menos eu quero deixar minha parcela de contribuição para a pecuária, até porque eu devo tudo que eu tenho para a pecuária. Magnífico. Não só como um produtor, como técnico. Então, assim, o pouco que eu tenho foi a pecuária que me deu. Então, acho que eu preciso retribuir de alguma maneira, e a minha ideia de retribuir é tentar trazer conhecimento de grandes profissionais e treinar nós, profissionais que estamos aqui na região, para melhorar de vida. Maravilha. Ô, Márcio, a gente chegando aí ao final desse episódio fantástico, rico demais, a beça, gostaria muito que você pudesse deixar uma mensagem para o público, para o produtor, para o vaqueiro, uma mensagem para o estudante também e até para o profissional, o técnico, nessa parte de pastagem. O que é que você poderia deixar para eles aí? Olhando para aquela câmera ali. A pastagem é a base do nosso negócio de pecuária, né? A pasto. A gente precisa olhar ela com carinho, ter critério e ter certeza que ela entrega.
a gente precisa criar ela com metodologia, né? Desde a escolha da semente, desde o preparo do solo, a escolha da semente, a divisão dos pastos, a adubação, se for o momento certo. Invista no pasto, que o pasto lhe entrega. Agora, não é investir de maneira correta, né? Tá bem assessorado, tá com profissionais competentes, um planejamento bem feito, né? Sabendo aonde a gente pode chegar. Então, assim, quem é do campo, da pecuária, o pasto é a base. É a arroba mais barata. O mercado, o mundo quer uma carne sustentável, com baixo resíduo, com baixa emissão de carbono. Então, assim, quem entrega isso é o pasto. Então, vamos cuidar do pasto, vamos criar o pasto, vamos transformar nossas fazendas em jardins de pasto, aprender a manejar com eles. E colher, né? E colher eles aí. Agora, aí é que a gente fala assim, a gente precisa nos treinar todo dia, treinar a equipe que está conosco nas fazendas, os colaboradores que dão assistência nas fazendas que a gente presta serviço, precisa aprender a fazer isso, que a gente vai estar lá, vai ensinar, mas a gente não vai estar no dia a dia. Você vai numa fazenda hoje, você volta daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, então essa turma tem que estar afiada para estar fazendo isso acontecer. Maravilha. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio incrível, inesquecível. Nosso grande colega aí, Márcio Góes, contribuindo aí nesse conhecimento aí para vocês. Forte abraço! Tchau, pessoal! E como vocês já sabem, né? Curta, comenta e compartilha. E mais uma vez, obrigado por estar aqui, poder Valeu, meu querido. ter essa honra de estar aqui. Muito obrigada pela Via presença. vocês pelo outro lado da câmera. Agora estou aqui dentro da câmera. Foi uma satisfação enorme. É uma experiência diferente, bacana. Obrigado. E assim, continue com o projeto. Obrigado. Façam das tripas corações para que o projeto não pare. Eu imagino e acredito das dificuldades que vocês tiveram para tirar do papel e da agora continuar. Então, assim, que vocês continuem, que as empresas apoiem vocês. Que a gente Obrigada. sabe que a gente precisa do apoio das empresas. Verdade. Principalmente do nosso ramo do agronegócio, porque não é fácil. Não. E porque é um ambiente aqui de 1 horinha, que isso aqui vai ficar para os tataranetos, né? Verdade. Rodando aí, rodando. Então, assim, é bacana. Continue com esse projeto, não pare, não. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, pessoal.